Agora a gente vai falar sobre isomeria plana. Me acompanha. Isomeria plana. Isomeria é o fenômeno de dois ou mais compostos apresentarem a mesma forma molecular e fórmulas estruturais diferentes. Isômeros são compostos com a mesma forma molecular, mas com arranjos atômicos diferentes, portanto, com propriedades diferentes. Existe a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana é aquela em que os compostos apresentam diferentes fórmulas estruturais planas. Isomeria espacial é aquela em que os compostos têm a mesma fórmula plana, mas estruturas espaciais diferentes. A isomeria plana vai ser abordada nessa videoaula pode ser função, posição, cadeia, metameria ou compensação e tautomeria ou dinâmica. Vamos a esses casos. Isomeria de função. Os isômeros possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Essa isomeria ocorre entre álcools e éteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Vamos aos exemplos. Álcool e éter. Está aqui, ó. Um álcool com 3 carbonos com OH. O éter, o oxigênio entre os carbonos, 3 carbonos também. Eles possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Assim como o exemplo 2, aldeído e cetona. O aldeído de 3 carbonos, C dupla O, H na extremidade, e a cetona com 3 carbonos, C dupla O, carbonila entre os carbonos. Então está aqui, ó, isômeros funcionais. O último caso, ó, ácido carboxílico e éster. O ácido carboxílico termina com C dupla OH, carboxila na extremidade, e o éster com 1, 2, 3, 4 carbonos. Carboxila entre carbonos. Ok? Então, são esses exemplos de isomeria de função. Isomeria de posição. Os isômeros possuem o mesmo tipo de cadeia e pertencem à mesma função, mas apresentam diferença na posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação. Vamos aos exemplos. Posição de um grupo funcional. Então, esse aqui é o 1-propanol, o OH está no carbono 1. Esse é o 2-propanol, o OH está no carbono 2. Posições diferentes do grupo funcional. Exemplo 2. Posição de uma insaturação. Então, esse aqui é o 1-penteno, a dupla na primeira posição. E esse aqui é o 2-penteno, a dupla na posição 2. Então, a insaturação está em posições diferentes. Terceiro exemplo. Posição de uma ramificação. Então, eu tenho os isômeros dos chilenos na posição orto, 1, 2, na posição meta, 1, 3 e na posição para, 1, 4. Todos eles de forma C8H16. Posições do CH3 diferentes. Então, está aí os exemplos de isomeria de posição. Isomeria de cadeia. Os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia. Aqui, ó, cadeia normal e cadeia ramificada. Está aqui, ó, metilpropano, cadeia ramificada, butano, cadeia normal. Então, C4H10, C4H10. Cadeia ramificada, cadeia normal. Exemplo 2. Cadeia aberta e fechada. Então, está aqui um alceno e um ciclano. Né? Esse é o propeno, C3H6. E esse é o ciclo propano, C3H6 também. Cadeia aberta, cadeia fechada. Metameria ou isomeria de compensação. Os isômeros pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas se diferem na posição do heteroátomo. Então está aqui, ó, éter, oxigênio entre carbonos. Um carbono para um lado, 1, 2, 3 carbonos para o outro. Esse é o metoxipropano. Esse é o etoxetano. 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. Posições diferentes.
é uma isomeria chamada de metameria. Números de carbonos diferentes para cada lado. Olha a mina. 3 carbonos para um lado, 1 carbono para o outro. 2 carbonos para um lado, 2 carbonos para o outro. Mesma fórmula molecular. E o último exemplo, o éster, está aqui. Ó. Eu tenho 2 carbonos antes da carboxila e 2 carbonos depois da carboxila. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3. 3 carbonos, 1 carbono. 2 carbonos, 2 carbonos. Então, no total, tem a mesma forma molecular. Esses casos acontecem, então, em compostos que podem formar a cadeia heterogênea. O éter é heterogêneo, o éster é heterogêneo e a amina pode ser heterogênea, mas também pode ser homogênea. Nos casos da cadeia heterogênea, ela pode ter isomeria chamada de metameria. Último caso, tautomeria, também conhecida por isomeria dinâmica. Nela, os isômeros, que são chamados de tautômeros, pertencem a funções químicas diferentes e estabelecem um equilíbrio químico dinâmico em solução. A tautomeria ocorre entre os aldeídos e os enóis, chamada de tautomeria aldoenólica, e entre as cetonas e os enóis, chamada de tautomeria cetoenólica. Vamos aos exemplos. Tá aqui, ó, isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Então, eu tenho o etanol e o etenol. Então, tá aqui o aldeído se transformando num enol, através de um equilíbrio dinâmico. O segundo caso, tautomeria cetoenólica. Então, eu tenho uma cetona, propanona, que se transforma no 1-propen-2-ol, ou isopropanol, através de um equilíbrio dinâmico. Ok? Bom, então isso foi a aula sobre isomeria plana. Obrigado por me acompanhar. Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal. Até uma próxima. Tchau, tchau.